Fala aí, pessoal, começando a nossa aula aqui de hoje, que a gente vai revisar o plano cartesiano. Tópico aí que a gente usa tanto em diversas áreas e a gente vai usar muito na geometria analítica. Então hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre ele. Bora lá começar. Bom, e o que é o plano cartesiano? A gente considera dois eixos com orientação, os eixos x e y, e que eles são perpendiculares em um ponto O. Lembrando que perpendicular significa que eles formam um ângulo reto. Então a gente tem aqui o meu eixo y, que é o meu eixo da vertical, e o meu eixo x, que é esse meu eixo da horizontal. Esses eixos também recebem outros nomes, a gente não utiliza tanto, né? Que é o eixo das abscissas, que no caso é o meu eixo x, ele é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ok? Então nós temos aí esses dois eixos e que dividem essa nossa região, que a gente chama essa região aqui de plano cartesiano, divide em quatro regiões menores. Essas regiões são chamadas de quadrantes. Esses quadrantes a gente numera em sentido anti-horário. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Ok? Então, esse daqui é um panorama geral do que é o plano cartesiano. E no plano cartesiano, a gente pode fazer diversas representações. Como hoje é só para revisar, para a gente relembrar ele, e o começo da geometria analítica é falando de ponto, a gente vai aprender aí a representar os pontos no plano cartesiano. Então, a gente vai marcar assim, aqui é a nossa origem, certo? O ponto de encontro é o nosso ponto O, que ele está citando aqui, e essa vai ser a nossa origem, o começo aí a partir do zero. E aí a gente vai utilizar uma unidade de medida e marcando os números sempre igualmente espaçados. Então, depois do zero, seguindo o sentido aqui da reta do x, a gente tem os números positivos. Então, 1, 2, deixa eu apagar aqui o quadrante. 3, tudo aqui é o lado positivo da minha reta x. Antes do zero vem o lado negativo da minha reta x. Vamos apagar aqui o quadrante, só para a gente ilustrar. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. A mesma coisa no sentido das ordenadas do meu eixo y. Para cima, os números vão aumentando. Então, 1, 2, 3 e aí por diante, que é seguindo a trajetória aqui que a setinha está marcando. E para baixo, os números negativos. Menos 1, menos 2 e aí por diante, ok? Todo ponto ele pode ser representado no plano cartesiano de acordo com suas coordenadas, com a sua coordenada do eixo das abscissas e com a sua coordenada do eixo das ordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então, se eu pego um ponto qualquer, P, ele tem a sua coordenada x, que a gente vai localizar aqui no eixo da horizontal, e a sua coordenada y, que a gente vai localizar aqui na coordenada, na reta vertical, ok? Vamos fazer isso então num exemplo, para entender com mais facilidade? Olha só, eu quero que identifique as coordenadas desses três pontos, A, B e C, que estão destacados nesse plano cartesiano. Então, a gente tem o ponto A, que está aqui em destaque. Quais são as coordenadas desse meu ponto A? A gente tem que olhar qual é a coordenada dele referente ao x. Então, a gente busca aqui, ó, faz uma projeção para a reta x e ver em qual número essa projeção aqui, né, projetar esse ponto para a reta x, em qual número que está caindo esse ponto. E a gente observa que está caindo no menos 2. Significa que a coordenada x do ponto A é menos 2. E a gente faz a mesma coisa com a coordenada da reta y.
Então a gente projeta esse ponto A aqui, ó, para a reta y e vê que caiu em cima do 2 também, né? Só que aqui é 2 positivo, não é negativo. Significa que a coordenada y do A é 2. Então você sabe que as coordenadas desse ponto A são -2 e 2, tá? Lembrando que a gente sempre vai seguir essa orientação. Primeiro a coordenada x, depois a coordenada y. Vamos então agora identificar as coordenadas do ponto B. O ponto B que está aqui, se você projetar ele aqui para a minha reta x, você vai ver que ele cai aqui, ó, no -3, né? Vamos só apagar aqui que pareceu que ficou positivo. Ele cai aqui no -3. Significa que a coordenada x dele é -3. E aí a gente olha agora a projeção dele para a reta do y. Ó, vamos projetando ele aqui para o y e observa que ele cai no ponto -1. Então a coordenada y é -1. Ou seja, o ponto B tem suas coordenadas -3 e -1. Por fim, a gente faz agora com o C. Mesma coisa, ó. Você observa que o C, a projeção dele cai justamente aqui no 4 do eixo X. E a projeção aqui para o eixo Y vai cair também no -1. Ok? Vamos só deixar aqui igual. Então a gente tem aí que as coordenadas do ponto C são 4 e -1, ok? Então, identificamos aí as coordenadas desses três pontos. Vamos fazer agora o contrário, um exemplo que seja o contrário, que a gente saiba as coordenadas e precise marcar os pontos, só para a gente fazer mais um pouquinho. Então, ó, o exemplo 2 pede agora para localizar esses três pontos no plano cartesiano. Então, é o inverso do que a gente tinha acabado de fazer. Eu já sei as coordenadas, eu quero que me dê aí a localização deles. Vamos começar pelo ponto M. O ponto M, a coordenada x dele é -2. Então, eu vou olhar aqui para a minha reta x, tá? Não está aqui marcado. Mas, bom, sempre lembrar que essa reta horizontal é a x e essa reta na vertical é a y, ok? Então, a coordenada x do M é -2. Está aqui, ó, o -2. Só que não quer dizer que o ponto M está aqui. O ponto M, ele é um encontro das duas coordenadas, da coordenada x com a coordenada y. Então, a gente vai fazer esse encontro agora. Aonde que está a coordenada 0 do y? A coordenada 0 do y, se você observar bem, ela está aqui, ó. Olha aqui o 0 do y. O 0 do x e o 0 do y, eles se encontram no mesmo lugar, que é aqui nessa interseção entre as duas retas. Então, se eu tentar ligar, o que acontece? Eu tenho que o ponto de encontro entre eles, né, já que o 0 está aqui e o -2 está aqui, vai acabar sendo aqui em cima do -2 mesmo. Vai estar aqui o meu ponto M. A projeção acaba sendo exatamente ali no -2, ok? Isso daqui vai ser bom para a gente até diferenciar. Ó, vou até fazer aqui o P logo, daqui a pouco a gente faz o M, porque o P é o contrário. O X é 0, então o X é 0, vai estar por aqui, né, no encontro, e o Y é -5. O -5 não está aparecendo, então a gente vai crescer aqui a nossa reta. Ó, eu tenho aqui o -4, eu teria o -5 mais ou menos aqui. Então, o ponto de encontro entre eles, se a gente tentar ligar os dois, vai ser justamente aqui, em cima do -5. Então, meu ponto P, ele vai estar aqui, aonde é o -5 do y, tá? Isso daqui é algo que vocês podem até gravar. Sempre que o y for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x.
e sempre que o x for zero, o ponto vai ficar em cima do eixo y, ok? E tem o último aqui, que é o ponto N, que eu deixei para depois. O x é 3, então tá aqui o 3, e o y é menos 1. O 3 vem para cá descendo, e o menos 1 vem aqui para o lado, significa que o ponto de encontro entre eles é nessa posição. Esse é o meu ponto N, ok? Então fizemos aí um exercício de identificar as coordenadas e um de localizar os pontos, e aproveitando para relembrar também essa questão de quando uma das coordenadas é zero, que às vezes pode surgir aí dúvidas com isso, tá? Reforço também que o ponto ele só fica aqui em cima do zero se as duas coordenadas for zero, né? Porque aqui é o encontro do zero do x com o zero do y, ok? Então, se a coordenada y é zero, o ponto fica em cima da reta x. Se a coordenada x é zero, o ponto fica em cima da reta y. Beleza? Então, isso daqui foi só para a gente relembrar o plano cartesiano, como que a gente pode marcar um ponto no plano cartesiano ou identificar as coordenadas desse ponto no plano cartesiano. Nossa próxima aula de geometria analítica, a gente vai falar mais sobre o ponto, um pouquinho mais além aí do que a gente já estudou sobre ponto. Então, até a nossa próxima aula.